Imagina uma empresa que está há 20 anos consecutivos em ranking de melhores empresas para se trabalhar. A AstraZeneca acredita que a construção de uma grande empresa capaz de atuar para além do negócio, impactando a sociedade e planeta, começa pelo poder transformador de cada uma das pessoas. Mas a gente também acredita que cultura se constrói com presença, com conexão, com colaboração. É através dessa colaboração face to face, de um olhar para o outro, de um desafiar o outro, de trazer perspectivas diferentes, que a gente chega a melhores soluções. Por modismo e também não foi por legislação que a gente tem uma licença familiar, que a gente chama, que é para adequar qualquer grupo familiar. Uma empresa que tem na sua cultura uma visão de empoderar seus colaboradores em suas jornadas de desenvolvimento e crescimento. Conversamos com Gustavo Abreu, diretor de RH e responsável pela gestão das pessoas, que compartilhou com muito orgulho o seu olhar para a cultura, propósito, diversidade, inteligência artificial e o futuro do RH nas empresas. Toda empresa é constituída de pessoas. A área que cuida de pessoas é o RH. Então a gente tem que estar como protagonista dessa agenda. A gente tem que estar mirando, olhando lá na frente e vendo o que a gente pode trazer de transformação. Nós trazendo que você pode fazer uma grande diferença. Se inscreve no Melhorescast e aqui recebemos as melhores empresas para se trabalhar que compartilham suas práticas que dão certo e vão ajudar a você elevar a sua empresa. Este é o Melhorescast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhorescast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhorescast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar. E vocês viram com quem a gente vai conversar. Confesso que quando eu comecei esse podcast aqui, essa empresa eu queria receber, porque eles estão há 20 anos no GPTW. Não é mole. Estamos aqui recebendo Gustavo Abreu, diretor da AstraZeneca. Gustavo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado você, Carlos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar aqui com a Ana também, para a gente poder discutir um pouquinho, trocar um pouco de práticas e, enfim, desvendar, acho que não desvendar, mas trazer um pouco para a luz do que a AstraZeneca tem feito, de como cultura é importante para a gente, quais são nossas práticas e, enfim, aprender também com a audiência e com o time que está ouvindo a gente. Muito bom, vamos aprender a divulgar essas práticas aqui, que o que faz deles estarem tanto tempo aqui no ranking. E hoje eu tenho em especial aqui a Ana comigo. Ana, obrigado por estar co-hosteando aqui o Melhorescast hoje, né? Gente, vocês estão vendo minha primeira vez co-hosteando aqui o Sercast. Primeira de muitas, felizona aqui, muito feliz, muito honrada e, gente, numa ocasião muito especial, muito bom, né? Já pegou uma empresa aqui de peso aqui, né? Muito incrível. Legal, bacana. Ana é especialista em performance, então vai ter uma conversa muito bacana aí sobre engajamento, performance. Estamos aqui com um time de primeira linha para poder extrair o melhor aqui da AstraZeneca do Gustavo Abreu. Gustavo, conta primeiro, cara, 20 anos entre as melhores empresas para trabalhar. Você está lá há 8, né? Sim. Então você já pegou um sarrafo alto e conseguiu manter e está cada vez crescendo mais. Conta um pouquinho como que é essa questão do ranking dentro da empresa, que já faz parte da cultura da AstraZeneca, né? Exato. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Enfim, ranking ou cultura ou GPTW pra gente, a gente usa muito o GPTW não como selo, mas como uma referência a ter ou criar um ambiente ótimo para se trabalhar, um ambiente que seja referência para se trabalhar. Ele é da porta para dentro. Ele nunca foi o intuito da AstraZeneca de ser da porta para fora. E o que eu quero dizer com isso é que nunca foi o intuito ascender ou descender em ranking, ou ganhar ou perder posições, mas sim ter um interesse e uma convicção genuína de evolução constante com a cultura. De como a gente para, em alguns momentos do ano, com a GPTW, mas também com a nossa pesquisa anual de cultura e de clima, para refletir nas nossas práticas, de como os nossos funcionários são percebidos, estão percebendo, na realidade, a AstraZeneca, como a AstraZeneca está sendo percebida, como a liderança está sendo percebida, como nossas práticas de desenvolvimento, de talento, de inclusão e diversidade, de sustentabilidade, estão sendo percebidas pelo nosso time. Então, é muito uma questão da porta para dentro, né? E é muito legal quando a gente fala de Great Place to Work, é muito, muito legal quando a gente fala das pesquisas de clima, porque, na realidade, elas são um reconhecimento dos funcionários para com a empresa. Então, é a voz dos funcionários refletidas ali na perspectiva do outcome
da pesquisa. Então, seja ele positivo ou negativo. E pra gente aqui, muito além do positivo ou do negativo, como eu disse, é o interesse genuíno e legítimo de onde está a nossa janela de oportunidade. Onde a gente pode evoluir. O que a gente se orgulha mais? Quais são nossas fortalezas? Onde estão nossas oportunidades? E como a gente pode desenvolver essas oportunidades através das nossas fortalezas também no final do dia. Então, é uma jornada muito da porta para dentro e um interesse muito convicto da liderança de como a gente pode fazer desse lugar cada vez mais um lugar prazeroso, gostoso, propositivo, onde as pessoas consigam realizar seu potencial e também serem felizes dentro da empresa. Muito bom, legal. Quer dizer, o GPTW é uma consequência de um trabalho, né? Isso é muito bacana. A gente já recebeu empresas aqui que focavam em estar lá, né? E eu acho legal que cada um tem uma visão, né? No final, o que importa é ter um bom trabalho e o reconhecimento interno. Mas tem esses dois viés. Eu percebo que tem empresas que falam, não, a gente sempre quis estar no ranking, buscamos estar no ranking. E outras como vocês que não, o ranking é uma consequência, né? No final, a busca é igual, né? Pode ter um objetivo ali diferente, mas é ter o pró ali do colaborador, muito bacana. E parabéns pelo trabalho aí. Exato. Né? Acho que o grande ponto é a gente continuar sendo certificado como um ambiente que é reconhecido internamente e externamente, obviamente, como um bom lugar para se trabalhar. Que tem foco em pessoas, que tem foco em cultura, que valoriza a diversidade, que valoriza a liderança, que valoriza propósito, onde as pessoas conseguem se realizar de alguma forma. Acho que esse é o mais relevante para a gente. Ao longo desses 20 anos a gente evoluiu no ranking, a gente acertou, a gente errou, mas como eu falei, a premissa sempre é na AstraZeneca de como a gente pode ter um olhar crítico na nossa jornada de evolução cultural, nossa jornada de evolução de experiência do colaborador, para trazer um tema mais moderno naquilo que a gente faz no dia a dia. Eu percebi que a cultura é um pilar extremamente importante, ela que norteia tudo, né, dentro lá. Como é que é essa questão trabalhada da cultura com os colaboradores? Como você tem um modelo híbrido hoje, né, dos colaboradores? Como é que funciona aí com tantos colaboradores Brasil afora também? Como é que vocês trabalham a cultura hoje? Cultura, enfim... Para parafrasear aqui, cultura como estratégia no café da manhã, né? Então, né? clássico total. É a pura verdade. É a pura verdade. Então, e também desmistificar o que é cultura. Cultura é o jeito que a gente faz as coisas. Né? Isso permeia processos, isso permeia sistemas, isso permeia pessoas, sistemas de gestão de performance, enfim, todas as práticas que a gente tem como organização. Então, ela é muito simples numa instância, mas também ela é muito complexa na outra, porque quando a gente fala de transição cultural, mudança, evolução, a gente está falando de comportamento, da forma que a gente faz as coisas no dia a dia. E cultura sempre é o centro de tudo que a gente faz. Por quê? Cultura é construída através de pessoas. E o maior asset que a gente tem na organização, o maior ativo que a gente tem na organização, e aquele que é o nosso maior foco dentro da organização, são nossas pessoas. Então, o nosso olhar sempre foi e sempre será, eu diria, de trazer a perspectiva do indivíduo para a mesa, né? Trazer, obviamente, aquilo que a gente acredita como organização, aquilo que a gente valoriza, ou seja, aquilo que a gente tem como propósito. Então, o nosso propósito como organização, corporativamente falando, é transformar vidas, expandir os limites do que a ciência pode fazer para trazer soluções inovadoras para os pacientes ou para as famílias, para as vidas que a gente toca de alguma forma. Então, começar a conversa de cultura tendo um propósito tão bonito, tão genuíno, e numa empresa que de fato vive isso através dos seus valores no dia a dia, é muito positivo. Agora, isso poderia ser um discurso na parede ou um quadro ali que não é vivenciado no dia a dia. O que a gente tem mais orgulho, o que a gente pode perceber no dia a dia da empresa, é que os nossos valores, esse propósito, esse credo que a gente tem, ele de fato permeia todas as decisões que a gente toma. E aí, falando de um ponto específico que você mencionou, Carlos, a gente fala hoje muito de modelos híbridos, modelos flexíveis ou modelo presencial, é uma discussão muito aquecida hoje no mercado. A AstraZeneca acredita piamente que flexibilidade é uma palavra de ordem, então hoje não dá para pensar num mundo sem flexibilidade, mas a gente também acredita na responsabilidade de cada indivíduo dentro dessa equação. Então cada um sabe qual é a sua jornada de equilíbrio, a sua jornada que funciona como pessoa e como profissional, mas a gente também acredita que cultura se constrói com presença, com conexão, com colaboração. É através dessa colaboração face-to-face, de um olhar para o outro, de um desafiar o outro, de trazer perspectivas diferentes, que a gente chega a melhores soluções. Que a gente tem uma representatividade melhor daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer construir. Então, por isso que ter uma equação com presença também em escritório é importante pra gente, porque a gente acredita que é ali que a gente vivencia valores, que ali a gente cria conexões humanas que vão, obviamente, trazer a sustentabilidade que a gente acredita no negócio. Então, a gente tem uma política de 3-2, 3 vezes no escritório, 2 flexíveis, isso não é engessado, então o indivíduo ou o funcionário ou o colaborador escolhe quando ele quer estar no escritório, o horário que ele quer estar no escritório, obviamente a gente tem nosso horário core, mas com uma jornada de flexibilidade, de accountability,
muito forte para o indivíduo, mas também trazendo a presença e o que a gente acredita como organização de colaboração muito forte. Cara, eu adoro esse tema do híbrido e jornadas de trabalho flexíveis. Isso está muito em voga e quando a gente vê certos grupos, né, a gente vê por dados que millennials, mulheres e profissionais de altíssima performance são os grupos que preferem a flexibilidade. E que se eles perderem isso, em algum momento a empresa vai perdê-los. Então, eu queria ver um pouquinho com você, queria que você contasse pra gente um pouquinho das boas práticas que vocês foram descobrindo, evoluindo, criando, até pensando nesses 3 grupos que são tão interessados nessa flexibilidade que surgiu aí nos últimos anos, por um motivo que não foi muito legal, que foi o da pandemia, mas que acabou resultando em uma nova forma de trabalhar dentro das organizações. Legal, bacana. Como eu falei, a flexibilidade está no centro de tudo, mas o indivíduo também está no centro de tudo. O que é flexibilidade para mim é diferente do que é flexibilidade para você, Ana, é diferente do que é para o Carlos. E o que a gente tenta criar é um ambiente onde cada um consiga escolher aquela equação que faça mais sentido para ele, respeitando, obviamente, aquilo que é diretriz e premissa corporativa, como eu mencionei anteriormente. Quando a gente for pegar um grupo específico, um corte específico do que você falou, de mulheres e famílias, de uma maneira geral. Então, a AstraZeneca é uma empresa que acredita muito em inclusão e diversidade, que tem a agenda de inclusão e diversidade como convicção, e não como uma agenda de conveniência ou obrigação. E, obviamente, essa é uma agenda de evolução que a gente percorre ao longo do tempo. Então, não foi por uma legislação ou por nenhum modismo que a AstraZeneca introduziu há muito tempo uma licença maternidade de 6 meses. Não foi por modismo e também não foi por legislação que a gente tem uma licença familiar, que a gente chama, que é para adequar qualquer grupo familiar. Qualquer configuração de família que a gente tem hoje. A configuração tradicional, ela não é uma verdade absoluta, né? Cada um escolhe a configuração que quer. Então, hoje, para qualquer parceiro, parceira, a configuração que você tenha, independente de você ter sido o gerador da criança ou não, você tem 12 semanas de licença familiar, de alguma maneira. Então, minha esposa teve meu filho, eu tenho 12 semanas para também tirar e estar junto naquele momento, porque é um momento de família, de construção daquela unidade. Ninguém de fala usar da importância da flexibilidade. do pai nesse momento é fundamental. É fundamental. Né? A gente sempre fala do papel da mulher, mas a gente esquece que tem outros papéis na sociedade que precisam evoluir na mesma escala e da mesma forma para poder deixar a mulher também fazer o melhor. Você precisa eu tenho um filho pequeno agora, né? Então passei bem recente por isso, assim. E a importância de estar lá e ajudar a mulher, que obviamente está muito mais envolvida. Claro. É o marido que tá lá, né? Exato. E aí o marido fica lá uma semana, volta para trabalhar e agora, não, mas a mulher tem todo o espaço, mas a mulher precisa de ajuda, né? Essa é uma jornada conjunta, essa é uma jornada de construção. Muito. A gente tem um grupo de afinidade que chama Homens em Obra, que é de fato para a gente desconstruir esse papel da masculinidade no mundo, ou de como nós fomos educados, né? Como sociedade, e trazer a relevância de outros papéis que a gente também tem. Então, as nossas políticas, elas reforçam esse ambiente de flexibilidade. Então, essas 12 semanas, por exemplo, elas precisam ser tiradas imediatamente. Você tem até o primeiro aniversário da criança para você tirar essas 12 semanas, entendendo qual a melhor configuração ali para o modelo da família. Legal, então, de até repente, a flexibilidade de escolha ali. Né? Exato, de repente, a família quer configurar os primeiros 6 meses, é a mulher que vai ficar, ou qualquer que seja a configuração, mas os outros, por que eu não pego esses outros 3 meses depois e inverto que eu tenho mais a criança dentro de casa, eu consigo cuidar melhor? Então, enfim, é só um exemplo de prática que a gente tem e que ela está vinculada muito com aquilo que a gente acredita. Dessa jornada de flexibilidade, mas de empoderamento também do indivíduo, de escolher aquilo que faz mais sentido no momento que faz mais sentido e ter a opção de escolha. Muito bom. Você aí, ó, aproveitando a conversa, não se esquece de se inscrever no nosso canal e dar aquele like e compartilha aí com pessoas, gestores de empresas, que a conversa aqui tá só começando e tá muito interessante. Diversidade foi uma coisa muito legal que a gente estava conversando no off. Você falou um negócio que me chamou a atenção. Vocês estão buscando, a direção que vocês querem de diversidade dentro da empresa é fazer exatamente um recorte da diversidade brasileira, da população brasileira, né? Vocês estão nesse caminho, né? Eu achei muito bacana. E você falou que é a diversidade de todos os sentidos, fazer um recorte da população brasileira dentro da tua empresa. Como é que tá isso dentro da AstraZeneca? Legal. Vou dar um passinho antes, Carlos, para trazer um pouco mais de contexto e chego exatamente na resposta. Então, a agenda de inclusão e diversidade na AstraZeneca é uma agenda de convicção, como eu já mencionei algumas vezes. Não é uma agenda de modismo ou de conveniência ou por uma obrigatoriedade legal. Não, a gente de fato acredita e acredita de cima para baixo. Né? Então, eu acho que liderança precisa ser exemplo da transformação ou qualquer idealismo que a gente tenha dentro da organização. A gente tem isso muito, muito enraizado. E essa jornada, obviamente, começou com gênero.
lá atrás, que era o recorte mais explícito e mais, talvez, urgente que a gente teria, e começou muito antes do meu papel como liderança de RH na empresa. E é muito legal a gente olhar hoje, e aí trazendo alguns dados para exemplificar isso, que a AstraZeneca se distingue, ou talvez esteja ali no top quartil do mercado, de uma maneira geral, do mercado farmacêutico nessa prática. Então, hoje, mais de 60% da nossa população, ela é feminina na empresa, e a gente vê essa representatividade em todos os níveis. Então, mais de 60%, 58% para ser preciso, da liderança da organização, liderança de todos os níveis, liderança de pessoas, ela é feminina na empresa. E quando eu olho liderança sênior, liderança executiva, eu estou falando de 55% da organização, ela é de liderança feminina. Então, é um exemplo de que intencionalidade na agenda de inclusão e diversidade, ela é importante. Política afirmativa, ela é importante para a gente construir aquilo que a gente acredita. E a agenda de gênero é a agenda de mais longo prazo, que ela passa de 10 anos que a gente tem trabalhado, e a gente vê hoje, ou nos últimos 4, 5 anos, uma representatividade de atingir um patamar que de fato é o que a gente gostaria. Trazendo isso um pouco mais para a realidade do Brasil, a gente tem a ambição, e a gente resetou um pouco essa ambição nos últimos 2 anos, de até 2030 ter uma organização que seja fiel, ou tenha uma representatividade fiel da demografia brasileira. Né? E isso em todos os seus estratos, né? Subgrupos, grupos subrepresentados, e também em todos os níveis da organização. Porque é muito fácil você construir essa diversidade na base. Mas como a gente gera políticas, ou tem políticas afirmativas que me garantem a evolução, desenvolvimento de grupos subrepresentados que permitam que eles permeiem toda a organização também. E aqui, obviamente, tem 4, 5 grandes grupos que a gente trabalha muito objetivamente. Então, eu estou falando de pessoas com deficiência, estou falando da comunidade LGBT+, e estou falando de etnias e raças, de uma maneira geral. Em todos eles, a gente já tem uma representatividade muito positiva. Então, hoje, mais de 26% da nossa população ela é autodeclarada preta e parda, 6% da nossa população é autodeclarada LGBT, a gente tem 6% de pessoas com deficiências na organização, mas a gente estabeleceu metas muito claras para 2030, que a gente quer ter nesses recortes a representatividade da demografia brasileira. Adianta só definir meta e organicamente esperar que as coisas aconteçam? Não. A gente precisa de uma agenda de intencionalidade por trás e de práticas que sustentem essa estratégia. É isso que a gente traz hoje. Então, quando a gente olha para as nossas práticas de atração de talentos, de recrutamento e seleção, as nossas práticas de desenvolvimento de pessoas, todas elas vêm com práticas afirmativas para a gente poder abrir os espaços e, de fato, ter essa representatividade em todos os espaços da organização. Sem perder de referência também um ponto que eu acho que é a nossa jornada de evolução agora, que é a interseccionalidade. Né? Então, acho que a gente já está no momento da nossa evolução de parar de buscar a individualidade do recorte, mas a pluralidade do recorte. Então, se eu falo de uma agenda de gênero, por que eu não posso falar de uma agenda de gênero com raça, com deficiência e com comunidade LGBT de alguma outra forma? Então, como a gente traz essa também interseccionalidade desses fatores ou desses recortes como representativo dentro da organização. Então, essa é a nossa jornada que a gente está com práticas muito sólidas e muito explícitas de como a gente quer chegar lá. E legal que você colocou isso, que essa busca é justamente porque para entender o teu mercado, inclusive, né? Porque, na verdade, quando você tem essa diversidade internamente, você conversa com esse mercado, né? E Exato. Não tá parte dele separado, né? Então, a ideia no final é conexão com o mercado, resultado, diversidade de ideias, né? De troca, né? Exato. E a gente volta para a origem do porquê ter inclusão e diversidade. Por que ter diversidade é importante? Porque a gente se torna mais inovador. A gente toma melhores decisões, a gente atinge todos os públicos. A gente não pode sentar na nossa posição de liderança e de privilégio, que eu imaginando que como meu propósito é transformar vidas, né, expandir os limites da ciência e entregar soluções terapêuticas que vão transformar pacientes, famílias lá na ponta, pensando que eu só represento as minhas famílias, as famílias que se identificam com a minha característica ou com a minha forma de pensar. Não, o Brasil, o mundo é muito mais plural do que a minha própria individualidade. Então, quanto mais diversidade eu tenho dentro de casa, eu tenho o melhor negócio. Eu tenho melhores resultados, eu tenho melhores soluções, eu consigo servir essa população, a esses pacientes que estão no nosso cerne, que estão no nosso propósito, de uma maneira muito mais efetiva. Porque eu gero soluções que façam sentido para eles também. E não só para aquela crença que vem com um tomador de decisão, que seja ele de qualquer credo, qualquer perfil dentro da organização. Então, é uma fonte de inovação, é uma fonte de negócio para a gente. Inclusão e diversidade, aí que está o cerne da questão para a gente. Nossa, eu
assina embaixo. Para mim, diversidade sempre foi uma agenda de performance. Independente da parte social, independente da parte política, tem componentes desses envolvidos sempre, mas ela é uma agenda de performance. Ela só faz sentido dentro de uma organização que tem que ganhar dinheiro, que tem que ganhar mercado e que tem um papel, uma missão para cumprir junto aos seus colaboradores e ao público que ela serve, se a diversidade traz performance. E a diversidade traz performance, não tem dúvida nenhuma. Eu queria trazer um ponto, um aspecto da diversidade que sempre me chamou a atenção e que eu não vejo refletido, por exemplo, quantitativamente nas certificações que dizem, ai, nossa, você é uma boa empresa para se trabalhar, que é a diversidade de estilos. Porque dentro de uma organização, você consegue ver homens, mulheres, a cor da pele, mas você não consegue ver o estilo até que você vê a pessoa em ação. Você, como recursos humanos, também sente isso, que a gente deveria também ter esse cuidado com os diferentes estilos e que os diferentes estilos também influenciam de maneira diferente o negócio? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu queria um pouco da tua perspectiva. Mais uma vez, para mim, a gente, obviamente, externaliza a agenda de inclusão e diversidade focando nos perfis demográficos que acabam permeando isso, mas na essência e na base de tudo cada ser humano é um ser humano, né? E que a gente tem que... A diversidade passa por aí. Diferentes estilos, diferentes formas de liderar, diferentes formas de atuar, diferentes formas de entregar um resultado. Acho que, obviamente, para nós na empresa, o que é a premissa básica que está dentro do nosso modelo de avaliação de performance acho que na AstraZeneca, mais importante do que o que a gente entrega é o como a gente entrega. Então, qual que é a nossa agenda de valores? Nossos valores, eles são inegociáveis. Então, isso daqui é a nossa certeza da tomada de decisão no caminho que a gente quer. Isso é inegociável. Estando aderente com valores, dentro de uma agenda ética e de compliance que a gente quer, o estilo, a diferença dos estilos, elas são super bem-vindas. Porque é aí que a gente enriquece, de fato, o processo de decisão. Então, em nenhuma plataforma de desenvolvimento, ou nenhum programa de aceleração que a gente tenha, ou mesmo dentro da cultura que a gente tem, a gente não quer encaixotar as pessoas. A gente quer, sim, que a pessoa traga o seu melhor para a organização, a sua melhor versão. E que ela possa explorar esse potencial, que todo ser humano tem potencial, todo ser humano é um talento, eu particularmente acredito nisso, que ela possa explorar essas possibilidades. E do mesmo jeito que a gente move os limites da ciência, buscando inovação, que os seres humanos, que nossos colaboradores, eles também possam mover os limites deles, entendendo, obviamente, o momento que eles estão e o que eles querem fazer de diferente. Então, a premissa de diferentes estilos, ela é prerrogativa básica dentro da agenda de inclusão e diversidade, e de maneira alguma a gente quer encaixotar as pessoas dentro de um perfil único, porque senão a gente não está trabalhando em inclusão e diversidade. Exato. Acho que a própria diversidade traz essa diferença de estilos, né? Você trazendo pessoas de estratos diferentes da sociedade, acaba trazendo essa mistura boa, positiva, né? Exato. Isso é uma coisa muito legal, porque assim, a diversidade no começo era uma conversa mais política, meio que, para posicionar a empresa, para falar que ela se importa com o social. Aí no final foi visto que não, dá resultado, é bom para todo mundo, né? Então hoje, se tem uma coisa que tá fechada o assunto, é que diversidade é bom para todo mundo, para a empresa como um todo. E se você me permitir, Carlos, fazer um comentário aqui adicional, porque é muito legal falar de inclusão e diversidade, é um tema que tá na moda, todo mundo gosta de falar e de posicionar, mas uma coisa que a gente fala talvez pouco até é que ser mais diverso é mais complexo. Sim. Não é mais simples. Um desafio, não, sim. Tem uma série de desafios dentro daí. E no mundo extremamente polarizado como que a gente tem hoje, de verdades absolutas, de visões extremas, diálogo, isso falta de diálogo, né? Isso traz um ambiente de complexidade muito maior. E aí o que a gente tenta construir como cultura, mais uma vez, dentro de inclusão e diversidade também, é o ambiente do ponto de encontro, né? Da educação, do letramento, da conexão de um indivíduo com o outro, de que a minha verdade não é maior que a sua, ou que de repente não existam verdades absolutas, como a gente pode aprender um com o outro nessa jornada. Então a gente tem 7 grupos de afinidade muito bem estabelecidos dentro da organização, que eles de fato jogam esse jogo e tem como todos eles com sponsorship de um membro do comitê diretivo da organização, com uma agenda ativa, mensal, com todo mundo participando, com eventos marcando letramento e educação corporativa e inclusão e diversidade ao longo do ano, para que a gente de fato não perca essa habilidade de dialogar, de aprender com o diferente, porque ela traz mais complexidade. Ser mais diverso é mais complexo. Mas nessa complexidade a gente tem que achar o ponto de encontro. E é isso que a gente busca dentro da nossa cultura também. Acho que no final o trabalho da diversidade é justamente isso, né? Você trabalhar um diálogo, porque a hora que você começa a trazer pessoas, todo mundo igual,
tá todo mundo na zona de conforto ali. Legal, a gente se entende, se conversa, mas ninguém pensa diferente. E pensar diferente traz conflito. E o que tá faltando, a gente tava falando antes no off, né? É a abertura para o diálogo, né? A sociedade hoje tá fechada, é extremista, encerra a conversa. E acho que a diversidade tem mais ainda esse ganho ainda, né? De trazer o diálogo à mesa, né? Exato. A importância disso. Cara, me diz uma coisa sobre o advento do Covid lá, da pandemia. Quais foram os impactos na cultura e como que vocês tocaram a operação? O que transformou que hoje é um ponto positivo da Covid, da pandemia para vocês? Legal. Acho que quando a gente fala da pandemia, acho que o primeiro ponto, e ele está muito conectado com valores e cultura da empresa, um dos nossos valores é colocar o paciente em primeiro lugar. Então esse é um dos valores. Só que o primeiro paciente é meu funcionário. Eu não posso esquecer disso. Então, antes de eu cuidar de alguém fora, eu tenho que cuidar de quem está de dentro. Quando eu digo meu funcionário, é o grupo familiar que a gente toma conta e que a gente, obviamente, cuida como organização. Então, acho que o primeiro movimento que teve ali é como que a gente consegue garantir segurança para todo mundo. Então, foram 2 anos que a gente trabalhou de fato remoto, que a gente segurou muito as conexões. A gente tem 75% da nossa força de trabalho, tá, a gente chama no campo, tá na força de vendas, está trabalhando na rua, visitando médicos, oferecendo conhecimento e desenvolvimento científico, informações científicas para a comunidade médica. E a gente ficou basicamente trabalhando digitalmente. Então, o primeiro movimento foi como a gente protege nossos indivíduos, desculpa, e garante segurança para todo mundo. Um segundo momento é como a gente garante que o nosso paciente lá na ponta não vai parar de receber o tratamento que ele precisa e o supply que ele precisa em função da Covid. Então, até neste momento, a gente mapeou dentro da nossa fábrica quais são as pessoas que estão em posições que precisam estar no site todo dia. Então, do universo de 300 pessoas são 150. Legal, essas 150 entram aqui e mais ninguém. Porque essas pessoas precisam estar seguras para seguir essa jornada. Então, a gente vivenciou muito a nossa cultura de cuidado, que ela é muito forte nessa cena de cuidar do outro, de cuidar do paciente, de colocar o paciente em primeiro lugar, nesse momento durante a pandemia. Quando a gente vai o mundo pós-pandêmico, a gente estava até conversando um pouco off sobre isso, ele trouxe transformações importantes na sociedade, de uma consciência de saúde mental maior, né, de uma consciência de flexibilidade maior, de momentos de accountability para o indivíduo, de onde ele quer fazer e como ele quer fazer a jornada dele pessoal e profissional. E isso, obviamente, trouxe uma evolução para a cultura. Antes da pandemia, ou na pandemia, não, antes da pandemia, a AstraZeneca era uma empresa de trabalho presencial, né, como 100%. Acho a grande maioria do mercado. Né? Você tinha flexibilidade e tal, mas era um trabalho presencial, todo mundo ia, ninguém nunca questionou isso, todo mundo era feliz com isso, era confortável com isso. Pensar no mundo pós-pandêmico e falar 5 dias no escritório é impensável pra gente. Flexibilidade ganhou um outro espaço na agenda, ganhou uma outra relevância. Né? E isso foi uma jornada de evolução da cultura da empresa também. E aí entra, obviamente, uma agenda de well-being, de bem-estar, de cuidados adicionais que a gente tem que oferecer para os nossos funcionários para poder ajudá-los a equilibrar num momento onde o mundo vive uma pandemia de saúde mental. NR1 está aí, sendo lançada recentemente, com um foco muito claro em saúde mental, bem-estar mental, que a gente quer prezar e quer suportar também. Então, para trazer alguns exemplos também, ilustrar o que eu estou falando, a gente tem hoje no nosso site em Cotia uma infraestrutura de saúde e bem-estar muito bem colocada. Então, eu tenho médicos de diversas especialidades, eu tenho terapeutas de diversas especialidades, eu tenho fisioterapia, eu tenho massagem, eu tenho um site que oferece bem-estar com práticas esportivas, eu tenho incentivos à qualidade de vida, incentivos financeiros mesmo de well-being para os funcionários, para que eles possam usufruir, mais uma vez, dentro da perspectiva deles, individual, escolher em que momento eles querem usar disso, e uma série de plataformas, obviamente com toda a confidencialidade necessária, onde os funcionários também podem se conectar e pedir suporte. Né? Então a gente tem um programa de suporte a funcionário também em prática, que a gente busca oferecer esse equilíbrio para que a gente continue evoluindo como organização, e a nossa cultura também, e os nossos funcionários continuem seguros, saudáveis e felizes. Que eu acho que é isso que, de fato, faz a gente evoluir como organização também no final do dia. Acho que eu vou emprestar aqui a sua experiência, a sua vivência e todo o conteúdo que você está trazendo para a gente, para emprestar um pouquinho disso para quem está assistindo a gente e tá vendo a NR1 e falando assim, cara, por onde eu começo? O que eu faço Tem na minha empresa que perdida nesse aspecto. Exato, que eu não tenho esse histórico que uma AstraZeneca tem de
vir trabalhando isso há anos como prioridade, mas agora eu tenho um deadline, eu tenho uma data limite para me adaptar e mostrar que eu estou alinhado com essa nova norma. O que você diria para esse empresário? Eu acho que o primeiro ponto a pensar é o que a sua organização acredita. O que a sua organização quer construir em termos de cultura, ou que tipo de suporte genuíno, ou plataforma genuína, mais que suporte, plataforma genuína, ou espaço genuíno você quer criar na sua organização para que os seus funcionários, os seus colaboradores sejam saudáveis. Uhum. E saúde aqui para mim é um espectro muito amplo. A gente tem o nosso programa na Sazena que chama Saúde de A a Z. Ele trabalha 7 saúdes do ser humano. Se eu trabalhar só a mental, obviamente eu não vou chegar em nenhum lugar comum, um lugar de sustentabilidade. Uhum. Mas como eu consigo equilibrar os diversos fatores que eu já trabalho hoje para oferecer um ambiente de trabalho que seja saudável e um ambiente onde o funcionário consiga expressar, conectar e trazer uma perspectiva de quando ele não está bem. Uhum. Porque muito disso que a gente está falando de saúde mental, ela é talvez oculta. Ela é ainda estigmatizada no mercado. As pessoas não têm conforto de falar. Então, quais são os canais que as pessoas podem acessar e ter conforto de falar abertamente sobre isso? Uhum. E entender que é uma jornada de aprendizado. Não existe solução mágica, não existe uma bala de prata que a gente vai colocar e vai resolver todos os problemas, mas que tem um ambiente de muito diálogo, de muita conversa, de muito entendimento, de parar e olhar dados de saudabilidade da organização. Então, de uma maneira geral, acho que grandes empresas oferecem plano de saúde para os funcionários. E para aí. Qual que é a prática de utilização do seu plano de saúde? Aonde está sendo mais utilizado ou menos utilizado? Qual o nível de saúde da sua população? Já fez um mapeamento de saúde da sua população? Né? E aí, mais uma vez, não é buscar o problema ou o CPF, é entender o espectro demográfico que você tem e quais são os vieses, eventualmente, que você tem que trabalhar. Então, de repente, você tem uma população que não pratica atividade física e que está sedentária e que isso pode desencadear uma série de doenças que são crônicas e metabólicas. Qual a ação que você tem que fazer para endereçar isso? Uhum. De repente, você tem uma população que está com burnout. E você mapeou isso. Qual a ação que você vai desenhar para entender isso? Então, tem uma série de plataformas que a gente pode fazer o conceito de saúde integrada, gestão de saúde integrada, que, como a gente começa a correlacionar dados, e nós, recursos humanos, temos muitos dados na mão. Uhum. E a gente ainda, como função, está aprendendo a como utilizar todos esses dados e o potencial que existe dentro de dados, análises, correlação. E ações, né, que podem sair daí. E para mim, dado, se deixado lá, é só um monte de número. Uhum. Mas é como a gente faz isso virar insight. Como a gente faz isso para provocar. E os dados, para mim, eles não dão respostas, eles geram perguntas. Uhum. E eu acho que eu iria neste caminho. Entender primeiro o que eu quero, entender o que eu tenho de informação e entender que se eu não tenho informação, eu tenho que buscar informação e entender a minha população para aí sim começar a desenhar práticas que vão trazer sentido, que vão trazer senso de pertencimento, que vão possibilitar o indivíduo ser ele mesmo e se abrir dentro daquele contexto empresarial para que ele possa buscar a maior sustentabilidade dele como indivíduo, como funcionário e, obviamente, como cultura, como organização. Legal. Eu acho que a obrigatoriedade da NR1, ela tem muito empresário que está preocupado porque nunca pensou nisso e agora eu preciso me adequar, mas acho que fica aí o convite, na verdade é uma oportunidade para parar para pensar sobre isso, genuinamente, como você comentou, né? Exato. Porque não é só porque a lei está pedindo, eu vou ter que ir lá e fazer. Vou fazer o quê? Aí ele vai lá ter uma ou outra ferramenta, já fiz minha parte. Exato. Então, quer dizer, não está fazendo. A ideia da NR1 é fazer uma reflexão, né, no empresário. Né? Exato, gerar uma reflexão e o entendimento que é uma jornada. Não existe uma solução única, uma solução perfeita. Não é a data que vai entrar em vigor agora que você vai ter que cumprir. E não existe uma organização perfeita também. Não existe isso. A perfeição talvez seja uma utopia. E algo para ser perseguido, mas utópico. Mas como a gente pode aprender ao longo da jornada, entendendo que a jornada tem erros também. E que a gente tem que aprender com esses erros de uma maneira geral. Um outro paralelo, fugindo de NR1, mas que também é uma prática importante, que veio como legislação e muita gente parou, a lei de transparência salarial, né? Que o programa e a lei foi instituída ano passado, e os reportes estão vindo aí, e mostram a relevância de se parar e pensar sobre isso. Você pode questionar, a metodologia é boa, é ruim, faz sentido, não faz sentido, mas para mim o cerne da questão temos um gap. Temos uma diferença que no Brasil, com um dado agora mostrado de mais de 20% de salário entre mulher e homem. Como a gente para pensar nisso? Qual que é a minha realidade como empresa? Como que eu posso ter um papel ativo para mudar a sociedade? Porque eu, setor privado, tenho um papel social. Eu, num conceito moderno de organização, que é o social enterprise, uma organização social,
o impacto da sociedade. Então, não é só através de mudança de política pública, mas é como eu também sou um exemplo da mudança que eu quero gerar lá fora. É uma questão de princípio, né? Exato. Se a gente se der as mãos e falar, eu consigo mudar um pedacinho, você consegue mudar outro consegue mudar outro, a gente mudou a sociedade. Então, acho que essas legislações que vêm, essas normativas que vêm, elas vêm sim como um ponto de inflexão e de reflexão, mas também com uma agenda propositiva da gente pensar do lado de cá como empresariado, como setor privado, o que eu posso fazer de diferente para fazer essa sociedade um lugar melhor. Uhum. O que eu posso fazer de diferente para ter um papel protagonista de transformar a sociedade e levar ela para um lugar que seja diferente. Então, elas podem vir como um choque, obviamente, inicialmente, que é uma mudança. Toda mudança ela gera esse primeiro movimento, mas a gente precisa reconhecer a relevância delas e o quão importante a gente trabalhar nessas agendas para fazer dessa sociedade uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais igualitária, mais inclusiva e aproveitando a pluralidade e diversidade que a gente tem no Brasil. O que você diria para uma empresa, um RH que está nos vendo aqui, que tem o desejo de trazer a empresa para um patamar de ranking, de selo? O que você acha qual o caminho que ela precisa começar a sensibilizar até os sócios, né? Porque a gente vê esse conflito do RH, sempre tem um olhar humano, tal, os sócios, essa coisa mais da performance da empresa, e essa união é muito importante, né? Como é que você diria isso para o empresário, o RH, que está querendo começar a trilhar um caminho de excelência no gestão de pessoas? Eu acho que, de fato, para mim, tudo começa com um propósito. Por que eu quero fazer isso? O que eu vou fazer, como eu vou fazer, onde eu quero chegar. Então, para que eu quero? Eu quero o ranking. Se você quer o ranking, o número e aparecer na lista, eu diria que esse é o caminho mais fácil que tem. Fácil aqui bem entre aspas, né? Porque não é só responder uma pesquisa que está no ranking. A gente sabe da seriedade, da profundidade que isso passa. Mas talvez seja o caminho mais curto. É o porquê. É o porquê. O ranking em si, é um pouco do que eu trago da minha reflexão da AstraZeneca e de outras empresas que eu trabalhei, ele é da porta para dentro. É o meu interesse genuíno de como essa organização tem uma oportunidade de evoluir constante cultura, clima, práticas, políticas para fazer daquele um ambiente onde as pessoas possam prosperar, onde as pessoas possam ser felizes, onde as pessoas possam se engajar mais. E um quilômetro a mais, né? O extra mile que a gente fala em inglês. Então, como que elas podem dar um passo a mais quando eu precisar que elas deem um passo a mais? Como elas trazem um sentimento de pertencer para dentro daquela organização. Então, acho que tudo para mim começa com o porquê, né? E se o porquê for genuíno, se o porquê for de um interesse legítimo em fazer essa organização prosperar, vai no caminho. E entenda que é um caminho, que vai ter erros, mais uma vez, vai ter o acertos, vai ter a sua jornada, mas que é um caminho que vale muito a pena, porque é uma organização mais engajada, mais conectada, com uma cultura que permite o indivíduo ser quem ele é, trazer sua melhor versão, ela é uma cultura que entrega mais resultado. Ela é uma cultura que entrega mais performance. Ela é uma cultura que te traz mais insights daquilo que de fato é representativo para o negócio. E que se sustenta ao longo do tempo. Que é sustentável no final do dia. Muito bom. O propósito é sempre, né, o início de tudo, né? Exato. Não adianta perseguir algo pela meta em si, mas a busca. Se for só a meta, você vai chegar lá. Não tenho dúvida. Mas você vai sustentar? Exato. Aí não tem a vai fazer sentido? Né? Então, a gente começou a conversa indagando e falando, faz 20 anos que a AstraZeneca tá no ranking da Great Place to Work. Sim, faz 20 anos. Foi um ranking ascendente, sempre ascendente? Não, se você pegar a nossa história, a gente evoluiu, involuiu, foi para cima, foi para baixo. Mas o que sempre permeou tudo isso é aonde eu errei. Aonde eu posso melhorar, aonde eu fiz bem que eu tenho que continuar fazendo, aonde eu posso acertar aqui, fazer um ajustezinho fino para chegar num caminho onde eu estou recebendo feedback dos funcionários, obviamente dentro daquilo que eu acredito como organização também. Eu acho que é essa a jornada. E aí é muito da porta para dentro. Isso é muito bacana que você colocou, porque eu acho que o meu relacionamento com as empresas hoje que estão em ranking, eu percebo que eu acho que esse seria o maior ganho mesmo. A empresa que entra no ranking, ela está sempre na busca constante de melhora. Porque ela entrou, ela não quer sair, né? Ela quer estar lá. E depois quer começar a subir, galgar, reconhece quando cai. Essa questão de estar sempre num olhar de desenvolvimento é muito bacana. Acho que esse é o maior ganho do ranking, né? De você estar buscando excelência contínua e aprendendo com os erros, né? Como você está colocando. Exato. Né? E para trazer um ponto de reconhecimento também ao Melhores Casts e o que a gente está discutindo, é aprender com os outros também. Né? Mais uma vez, a perfeição não existe, a minha empresa não é perfeita, as outras também não são, mas a gente tem práticas que a gente se orgulha, que faz bem, que a gente pode aprender um com o outro e evoluir junto, mais uma vez, como mercado, como sociedade, como tudo. Então, parabéns pela iniciativa mais uma vez, Carlos. Legal, não, agradeço. A ideia realmente é essa, né? Trazer que a audiência consiga
consiga ouvir, entender, olhar, né, e perceber o que as empresas estão fazendo de bacana. E o que eu mais acho legal, uma empresa grande, porte de vocês, mas são práticas que qualquer empresa pode colocar. Uma empresa com 3 funcionários, 4 funcionários, né? Esse olhar pode partir de qualquer tamanho de empresa. Né? E a ideia do podcast é essa mesmo, né? Trazer vocês aqui para comentar e falar como vocês fazem, por que vocês fazem, né? Eu que agradeço aí a tua contribuição. Nossa matéria-prima é a mesma, é o ser humano. Cara, o advento da inteligência artificial, a gente estava conversando sobre isso, né? Ela vai tomar lugares, vai criar novas oportunidades também. Eu percebo o RH cada vez mais no protagonismo. E principalmente com o advento da inteligência artificial. Uma vez que a gente vai ter posições que vão ser automatizadas, obviamente, e menos pessoas, talvez, trabalhando em operações, porém, quem estiver lá vai estar sendo necessário a gestão no mais alto grau, nível, e aí, de novo, as pessoas sendo valorizadas, né? Como é que vocês estão vendo dentro da AstraZeneca isso e já está trabalhando, tem o entendimento da inteligência artificial ali como um projeto? Sim. Inteligência artificial é uma realidade. Ela não é mais uma hipótese se vai existir, quando vai existir. Ela é uma realidade, ela está aí, a gente precisa aprender a conviver com ela. E aí entra a primeira escolha que a gente tem. A gente vai liderar essa mudança ou a gente vai ser liderado por essa mudança? E eu acho que aqui é uma chave super importante, porque aí você se coloca no papel de protagonista, ou no papel de vítima da transformação que tem. É uma transformação que vai ser muito mais rápida do que qualquer outra que a gente vê. A gente está falando da 4ª revolução industrial aqui, e que vai demorar muito menos tempo do que as outras que demoraram décadas, às vezes até séculos para evoluir. Aqui a gente está falando de 1 ano, a gente mudou completamente a dinâmica. E entender também que a inteligência artificial vem para nos ajudar a resolver uma série de problemas ou nos tornar mais efetivos em uma série de frentes. Então, quando a gente fala do mercado farmacêutico, por exemplo, da indústria que eu faço parte, o papel que a inteligência artificial vai ter em diagnóstico de pacientes precoces é incrível. Já vem acontecendo, então, o potencial que tem aí é gigantesco e reconhecer isso é importante de uma maneira geral, né? Então, acho que primeiro ponto, voltando à base da questão, escolher liderar essa mudança e não ser liderado, e escolher liderar quer dizer para mim estar atento ao que está acontecendo. Como eu, como indivíduo, eu como colaborador, me coloco na perspectiva de desenvolvimento, entendendo o que eu vou precisar trazer de capability, de experiência, de habilidades diferentes para liderar essa mudança lá na frente. O relatório do futuro do trabalho, que saiu agora do Fórum Econômico Mundial, ele traz muito claramente, talvez eu possa errar nos números aqui na exatidão, mas 92 milhões de trabalhos deixarão de existir. 170 serão criados. Então eu tenho um saldo aqui positivo. E 1 bilhão de posições vão evoluir. Elas continuam existindo, mas de uma maneira diferente. Todo mundo vai ser impactado. Qual jogo eu quero estar? Em qual time eu quero estar aqui? Em qual recorte desse aqui eu quero estar? O fato vai mudar e vai mudar para todo mundo. O quanto eu consigo me antecipar essa mudança e o quanto eu tenho isso como organização, como meta, clareza, mais rápido eu vou estar nessa jornada. Então, a gente fala muito da nossa ambição 2030 na AstraZeneca e de como a inteligência artificial vai ter um papel super crucial nisso. Eu não construo 2030 em 2029. Eu construo 2030 hoje. E especialmente quando a gente fala da agenda de pessoas, de cultura, de desenvolvimento de habilidades, de capabilities, ela começa a ser construída hoje. Então, na AstraZeneca, a gente tem um processo de workforce planning, de planejamento de força de trabalho, onde a gente mira o futuro e olha o futuro que está vindo e fala assim, que capability que eu vou precisar desenvolver hoje para lá em 2030 eu estar pronto. E a gente divide esse desenvolvimento de capabilities no que a gente chama de 4Bs, que são 4Bs em inglês. Buy, Borrow, Bought, and Bought. Que capability que eu preciso desenvolver internamente? Então, o que eu vou construir internamente? O que eu vou, ao longo do tempo, desenvolvendo e trazendo uma camada de desenvolvimento para pessoas? Que capability que eu vou comprar? Então, que eu não tenho internamente, mas eu vou comprar, trazer, e aí eu faço isso virar parte da minha cultura. Eu faço isso virar, e ao longo do tempo ela vira construção, de alguma forma. Que capability que eu não vou ter, mas que eu vou automatizar. Então, eu vou comprar um sistema, vou comprar uma ferramenta, vou trazer uma ferramenta de IA que vai fazer diferente. Então, que eu vou instrumentalizar, vou simplificar o meu processo e que vai seguir. Que capability que eu vou pegar emprestada. Então, não é algo que é core, não é algo que é principal para o meu negócio, mas eu vou precisar em algum momento, eu vou e empresto. Então, quando eu consigo decifrar o meu objetivo e minha ambição de 2030, em face a tudo que está mudando no mercado, inteligência artificial, e consigo entender como isso vai impactar o meu negócio, eu venho de lá de frente para trás, entendendo o que eu preciso começar a construir, desenvolver e oferecer para a minha população para que eu esteja liderando a mudança e não sendo liderado por ela. Mas é muito um exercício de consciência, porque tem muita coisa que não vai ser no modelo escolar mais, de colocar todo mundo numa sala, vem cá, vamos aprender que eu vou te ensinar. Esse modelo já não existe mais. E é por isso que a gente acredita muito na AstraZeneca em lifelong learning.
Então, no protagonismo do indivíduo, da pessoa tomar a frente. A carreira de cada um é de responsabilidade sua. Sim. O meu papel como organização é remover as barreiras e te facilitar a vida ali com plataforma de desenvolvimento, de aceleração, uma série de coisas, mas o protagonismo é seu. O potencial é seu. E aí a gente oferece todas as plataformas para que esse potencial floresça, para que esse desenvolvimento aconteça, removendo as barreiras eventualmente que possam existir ali. Então, vai mudar, sim. Já está mudando muito, mas acho que vai um papel de consciência. Então, de intencionalidade mais Tomar a frente disso. Tomar a frente disso. Semana passada eu tive uma reunião com um SDR nosso aqui, faz pré-venda. Aliás, ele é um funcionário que está no Peru. Ele faz home office lá do Peru, brasileiro. E aí eu falei, cara, preciso ter uma reunião com você. Vamos lá. Tenho 2 notícias. Uma ruim e uma boa. A ruim, teu trabalho vai acabar. A boa, você pode tomar frente disso e se tornar o líder de SDRs de inteligência artificial. Porque a gente está vendo ferramenta de SDR inteligência artificial que faz a pré-venda, liga com voz humana, tudo, e faz toda a leitura. A pré-venda ela vende uma agenda, né? Vende a reunião para a área comercial. Falei, só que aí eu vou precisar de alguém que lidere isso, que constantemente alimente o dashboard. Falei, cara, você não vai mais ligar, provavelmente você liga uma hora ou outra para continuar afinando ali, mas você vai estar pilotando a inteligência artificial. Aí hoje ele até me ligou, já conversei com algumas coisas que já vi uma ferramenta, já estou indo atrás, que é essa história de dar o caminho, porque a direção é essa, né? Exato. E aí eu falei, você vai ser um baita de um profissional super requisitado, não vou deixar você sair, porque nós vamos te capacitar, né? Não quero que você saia, mas você vai ser o cara mais procurado, que é o cara que vai programar SDR, que vai acompanhar o dash, vai corrigir, vai dar input, né? Vai executar a operação, mas é isso, o papel do ser humano é ficar pilotando ali os E como dashes. você cria a reflexão de como eu continuo relevante. Exato. Nesse ambiente, que está em franca mudança, em franca transformação, em franca evolução, numa velocidade que a gente até então nunca tinha visto. Né? E aí, mas para continuar relevante, eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que estar consciente do que está acontecendo. E aí o meu papel como organização também, que não é isento, é como eu ofereço as plataformas e facilito essa aprendizagem no final do dia. Ele veio, depois da reunião, ele veio agradecer, falou, cara, obrigado, eu tava preocupado, porque eu tava percebendo que esse era o movimento, mas, você me deu a chance de tomar a frente disso, é exatamente o que você tá falando. Então, a gente precisa, como gestor de pessoas, antecipar isso, porque acho que tem muita gente que tá preocupada, né? E aí, pra onde eu vou, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a minha posição e será que eu tenho algo que eu posso fazer proativamente para me transformar junto com o modelo e não ser engolido e excluído do sistema porque não me adaptei, né? Não me adaptei na velocidade que precisava. E pegando esse gancho, eu queria falar um pouquinho da liderança de RH nesse contexto inteiro, porque vocês têm um papel, assim, que eu não sei se todo mundo tá vendo quão fundamental ele é nesse processo de guiar as pessoas e de dar o direcionamento e de mostrar cenários onde elas podem vir a atuar num curtíssimo prazo. E como que elas têm que caminhar nessa direção. Eu queria que você falasse um pouquinho de como essa liderança de RH tem que evoluir, que papel no futuro você vê para ela, considerando a inteligência artificial e todas as mudanças no futuro do trabalho que estão por vir por aí. Legal. Eu acho que parte de uma perspectiva de reflexão inicial, RH sempre foi uma função mais conservadora, de alguma forma, né? Que sempre reagia depois do que as coisas acontecessem. E eu acho que a gente vive uma realidade hoje, a gente passou por diversos pontos aqui na nossa conversa até agora, de inclusão e diversidade, a cultura, a planejamento de capabilities do futuro, uma série de coisas que mostram a relevância do papel do RH, né? E quanto o RH, como guardião de cultura, de valores, de desenvolvimento, de discernimento dentro das organizações também, tem que ter um papel protagonista e ativo aqui e mirar esse futuro e antecipar ele. Em trazer essa transformação que a gente está vislumbrando lá na frente, hoje para o dia a dia da empresa. Toda empresa é constituída de pessoas. Todo o arcabouço da sociedade é constituído de pessoas. Então, a área que cuida de pessoas é o RH. Então, a gente tem que estar como protagonista nessa agenda. A gente tem que estar mirando, olhando lá na frente e vendo o que a gente pode trazer de transformação. A gente tem que estar capacitando, desafiando, trazendo para o nível de consciência para a organização aquilo que eventualmente está sendo perdido como referência aqui dentro desse processo. Então, o papel que a gente tem, todo mundo, eu particularmente odeio a expressão RH estratégico. Nossa, eu também! Particularmente eu odeio essa expressão. Alguém fala finanças estratégicas? Exato. Alguém fala marketing estratégico? Quando você é estratégico, você não precisa falar que né? Exato, tá implícito, né? Exato. Então, mas não tá. Porque realmente não tava, os outros são, eu não sou, né? Mas eu acho que o assumir o protagonismo da área e o potencial que a área tem, mais uma vez, tudo é pessoas. De transformar.
de pluralizar, de potencializar, de acelerar, né? E trazer isso para a consciência dos indivíduos e como desafio de negócio, lá na ponta, porque a gente entrega valor, a gente entrega resultado, a gente entrega muita coisa. Então, eu acho que passa muito por o sair da posição conservadora, ser um pouquinho mais vanguardista, um pouquinho mais protagonista e começar a liderar essas grandes agendas de negócio, que vão gerar, de fato, transformação no negócio. Sabe de onde eu acho que vem essa questão da gente ter esse olhar do RH estratégico? É porque, na sua grande maioria, a realidade do RH, ele não é. Ele é uma área burocrática ali, né? E hoje a gente está vendo o empoderamento e a necessidade. O que você diria para um cara que está no RH de uma empresa onde ele não tem um papel estratégico? Sim. Onde ele não consegue, ele fica lá executando folha, fazendo toda a parte burocrática, mas ele espera que venha da empresa um olhar para o RH, mas também tá dentro da responsabilidade dele de não trazer, né? O que você diria para esse RH que não é estratégico e que obviamente deveria ser? Acho que para meia hora e pensa. Só. E aí eu vou trazer alguns exemplos para pensar. Você falou do RH que está lá fazendo folha e fazendo pagar. Se você não pagar, o que acontece? Tem uma coisa que para qualquer empresa. Pronto. Salário e benefício. Então, olha o potencial que a gente tem na mão como recurso humano. Só falando de uma estrutura extremamente burocrática, como você falou, processual, transacional, que muda. Super claro. Mas olha o tamanho da estratégia disso. Invariavelmente, qualquer setor que você possa participar, custo de pessoas é 60% a 70% do seu custo do negócio. Quem cuida de pessoas? Quem cuida de custo de pessoas? Essa área não é estratégica? Então, independente se você tem, para falar uma linguagem bem arcaica, um DP na empresa só, ou sua empresa está mais para um RH, ou People and Culture, como a gente tem definido os novos modelos de RH, o papel estratégico está aí. O quanto eu quero usá-lo ou não, ou apoderá-lo dele ou não, é uma escolha individual de cada organização que está muito conectado com o porquê e o que eu quero fazer com isso, com o propósito que eu tenho como empresa. Eu sou um SME de remuneração. No meu background, dentro de recursos humanos, ele é muito forte em remuneração, benefício, performance. E eu sempre usei isso quando eu estava com o chapéu de remuneração e continuo usando como recursos humanos, agora como líder de recursos humanos. A gente tem 2 subsistemas que são os maiores direcionadores de cultura. Remuneração e performance. Basicamente, de uma perspectiva muito simples, eu estou falando assim, faz isso que eu te pago isso. A troca ali, né? É a troca. Esse é o potencial que o RH tem na mão. Para começar a história. Né? Então, seja você um DP, você tem performance e você tem pagamento na mão. Você tem remuneração. O que você está fazendo com isso? Isso direciona comportamento dentro da organização. Isso direciona cultura dentro da organização. Então, se você quer uma cultura que seja preocupado com valores, com impacto, com o ser humano, mas para você o que mais importa é número, e se você só paga por número, você não está cuidando dessa cultura. Então, acho que começa com meia hora de reflexão do tamanho da responsabilidade que o RH tem e do tamanho do poder que o RH tem na mão, e a escolha de o que eu vou fazer com esse poder é minha, é RH da empresa. Então, o poder a gente tem. Olha que legal você está falando. A estratégia, ela está acontecendo. Se você não está sendo intencional nela, você está deixando ela fluir como você está querendo. Exato. Mas ela está existindo ali, né? Ela existe. Então, na sua premissa mais básica de recursos humanos, que é contratação, ciclo de vida do funcionário, né? Contratação, remuneração, desenvolvimento e offboarding ali, desligamento no final do dia. Tá acontecendo. A estratégia tá toda ali. Da empresa inteira tá passando ali. Então, se eu contrato errado, eu tô errando. Eu não tô jogando contra a estratégia. Se eu desenvolvo errado, eu tô jogando contra a estratégia. Se eu remunero errado, eu tô jogando contra a estratégia. Então, como você se apodera disso como RH e começa a intencionalmente trazer os fundamentos de cultura, de performance, de direcionamento, de comportamento, de estratégia de longo prazo, do que você quer construir lá na frente, para esses seus subsistemas. Então, de nascença, o RH é estratégico. Se a gente escolhe ser estratégico ou não. Se ele está consciente ou não dela, né? É uma escolha e um lugar que a gente quer ocupar ou não. Acho que o segredo está nessa palavra que você trouxe, intencionalidade. É como você intencionalmente coloca na mesa esse poder para fazer, para mover resultado e mover agendas. Porque o que eu vejo e o que você trouxe, que eu acho que faz total sentido, muitas vezes o RH é reativo. A gente vai falar de folha, a gente vai falar de benefícios, a gente vai falar quando deu algo errado.
Exato. Né? Mas como a gente pode usar isso proativamente de maneira intencional para mover as agendas difíceis, para fazer com que certos aspectos da estratégia sejam priorizados ou acelerados, para fazer com que as pessoas se sintam melhor e mais reconhecidas no esforço, no quilômetro adicional que elas vão colocar ali. Então, assim, cara, é um poder gigantesco. Exato. Então, honestamente, talvez seja o maior poder de uma organização. Né? Como a gente coloca isso a favor desse propósito, dessa organização, daquilo que eu quero atingir, do que eu quero transformar na sociedade, o que eu quero transformar no longo prazo. Sabe onde eu vejo um ruído também? Dessa relação do RH com os sócios. No sentido de, se os sócios, se os donos do negócio, se o CEO não está sensibilizado na questão de people, de pessoas, de gestão, o cara tem um olhar só na entrega ali, no produto, no serviço, eu vejo muito ruído disso. Às vezes um RH com esse olhar, mas não parte do sócio, e aí ele não consegue executar. Então ele não é estratégico, porque não vem dele, a cultura da empresa não é essa, porque vem de cima. Então, o que você diria para isso? Porque eu acho que tem muito RH nesse lugar, sabe? Eu percebo, eu converso há 20 anos com RH, e vejo RHs que adorariam trabalhar e tal, mas eu falo, putz, ele não adianta, eu já trouxe ideias e tal. Então eu percebo que se não sensibilizar lá de cima, esse RH não vai conseguir desenvolver, e muitos querem, né? Sim. O que você diria para esse cara tomar frente e trazer esse sócio para o lado deles? Sim. Todos nós, independente da indústria, do tamanho da empresa, da dimensão que a gente trabalha, a gente tem chefe. Né? Seja o sócio, seja o shareholder, seja a gente dá o nome que a gente quer. Todos nós temos chefe, todos nós temos que entregar um valor que é determinado, um objetivo que é determinado, seja ali lucratividade, venda, qualquer que seja a entrega. Acho que a gente como RH tem que começar a pensar assim, o que é valor para essa organização que eu estou inserido? O que é esperado como valor dessa organização? Como a minha estratégia de recursos humanos, meus subsistemas, aquilo que eu tenho feito, entrega esse valor? E eu acho que durante muito tempo a gente esqueceu ou a gente não trouxe para a mesa esse valor do que a gente está entregando. Né? E como esse valor se conecta com o valor que é esperado do acionista, do sócio. Né? Então, toda empresa vai ter sua meta, boa, ruim, eu posso concordar, discordar, enfim, toda empresa vai ter sua meta. Como que eu traduzo a minha prática de recursos humanos em valor para esse acionista? Entendendo o que ele valoriza. E aí você pode ter um leque de possibilidades de fazer RH de maneiras diferentes, mas você sempre terá uma opção de entregar valor que aquele acionista quer. Conectar com o valor dele. Né? Então, o que é valor para esse acionista? O que é valor para essa organização? Qual é o propósito da sua organização? Como que eu traduzo as minhas práticas de RH e traduzo essas práticas em métricas que eu consigo trazer e mostrar o resultado que estão entregando valor para essa organização? Gustavo, numa linguagem bastante simples e direta, a gente está falando aqui que o profissional de RH tem que aprender a se vender melhor? Pode ser que sim. Confesso que não é a realidade que eu me vi na minha carreira, até os meus 20 anos de carreira. Então, eu venho e participei de organizações que o RH tinha um espaço relevante, importante. Tive líderes que foram fantásticos na minha jornada e sou extremamente grato a todos eles. Teve momentos que eu concordei mais, concordei menos, mas parte do debate. Sempre entendi os porquês. Eu acho que essa é a parte da história. Você entender o porquê, o contexto que você está inserido e no final do dia a escolha é sua, como indivíduo, não é do outro. E a gente às vezes terceiriza muito essa responsabilidade para o outro. Então a escolha de estar, de ficar, de fazer, ela é sempre individual. Né? Sempre tem uma perspectiva individual. Então para mim é menos sobre vender, mas mais de falar de valor. Qual o valor que eu entrego? Né? E sair eu só entrego o salário, ou entrego benefícios, ou entrego uma plataforma de desenvolvimento. O que isso traduz de valor para a organização? Qual é a minha proposta de valor como recursos humanos? O que isso gera de retorno para o acionista? Porque grande parte das organizações não são ONGs. Né? Não são organizações sem fim lucrativo. A gente tem que entregar resultado, a gente tem que entregar valor. Como eu conecto a estratégia de recursos humanos, as propostas que eu tenho, com valor para a organização? E pode ser vender mais? Pode. Mas eu acho que aí também é um discurso muito fácil para se esconder atrás dele. Né? Muito bom. Vamos lá. Olhando para frente, para o futuro, qual que são os desafios atuais da AstraZeneca que vão manter vocês no ranking ou até subir? Mas mais do que isso, para dentro, né, que é o teu olhar,
o que vocês estão trabalhando, qual é o maior desafio que você está trabalhando hoje dentro da AstraZeneca? Acho que a gente já tocou eles aqui de algumas formas, não explicitamente falando sobre eles, mas eles estão tão bem posicionados aqui na conversa. A AstraZeneca é uma empresa que tem como ambição, até 2030, lançar 20 novos medicamentos inovadores para a sociedade. Isso é muita coisa. Uau. Pra quem conhece um pipeline de farma, isso exato. É mega. Então, eles estão em desenvolvimento já. Estão em desenvolvimento e 7 deles, já foram lançados. Legal. Né? Então, de 2024 para 25. Então, tem 20 para serem lançados até 2030. Globalmente, a AstraZeneca sairá de uma empresa de 43 bi para 80 bi de dólares. Então, isso traz um desafio muito grande para a organização. Então, hoje, eu não tenho dúvida em dizer ou em afirmar que a AstraZeneca tem um dos melhores portfólios e um dos melhores, se não o melhor pipeline da indústria farmacêutica de uma maneira geral. Isso traz responsabilidade. Então, como o Uncle Ben lá no Homem-Aranha já dizia, né, com mais poder vem mais responsabilidade. E eu acho que esse é o grande desafio. Então, quando a gente tem nossa proposta de valor muito clara na AstraZeneca como recursos humanos. Na AstraZeneca você pode fazer uma grande diferença. E a gente trabalha o você pode, a gente reformulou nossa proposta de valor, nosso Employee Value Proposition ano passado e lançou ele para o mercado nessa perspectiva de aqui você pode trabalhar cultura e talento, você pode trabalhar cultura e liderança, você pode trabalhar desenvolvimento, você pode trabalhar sustentabilidade, inclusão e diversidade numa empresa que tem um propósito muito forte e ser protagonista dessa jornada. Então, quando você trabalha em mercados ou em situações ou contextos empresariais que você tem benchmark, você copia, você segue a tendência, você acha uma forma de estar inserido dentro daquele contexto. Quando você vem para uma realidade da AstraZeneca hoje, onde a gente talvez seja o benchmark, a responsabilidade é maior. E talvez esse seja o maior desafio. Né? Como a gente pode continuar com essa corda, quando a gente tem que continuar com essa corda apertada, numa jornada de pensar de longo prazo, de entender os desafios que a gente tem. Estar na AstraZeneca é não estar com o status quo inserido. Então, é uma empresa que muda, desenvolve, que lança produto a todo momento. E isso sim traz uma perspectiva de desafio, de atuar fora da zona de conforto é doído, não é prazeroso constantemente, mas é onde o crescimento vem. Então, nosso desafio é, de fato, instituir ou normatizar esse mindset de uma maneira geral, trabalhando todas essas agendas que a gente conversou aqui. Então, inclusão e diversidade é importante, é uma agenda de convicção. Desenvolvimento de liderança é ultra crítico, é um desafio. E como a gente antecipa essas mudanças, como a gente começa a construir 2030 agora, né? Quando a gente fala de novas capabilities, inteligência artificial, novas habilidades, como a gente traz isso e continua desenvolvendo a organização, continuando cuidando de cultura, fazendo do nosso ambiente de trabalho sempre um ambiente que seja genuíno, prazeroso, inclusivo, diverso, onde os nossos indivíduos consigam se desenvolver e prosperar de uma maneira geral. Então, o desafio, ele está muito nessa linha. Uma empresa que tem uma agenda extremamente vanguardista, e protagonista, que quer e é um parceiro de escolha, seja de público, seja de privado, que quer trazer sistemas de saúde que sejam cada vez mais sustentáveis, mais resilientes, que tem no seu propósito a agenda de sustentabilidade também muito forte. Sustentabilidade para a gente é ética e transparência, acesso a medicamento e também a partir de ambiente. Então, dentro da nossa ambição é ser carbono negativo até 2030, como empresa. Então, tudo que a gente faz também está nesse sentido. Então, mais uma vez, estar numa empresa que se coloca numa posição vanguardista e protagonista traz uma responsabilidade adicional. Esse é o desafio. E o nosso desafio tá linkar todos esses subsistemas, tudo que a gente falou aqui hoje até agora, com essa jornada de protagonismo. E aí, obviamente, é o que eu falo. Se você pensa numa jornada de longo prazo, se você pensa numa empresa que tem uma cultura que é muito caring, que é muito inclusiva, que é muito de colaboração, de parceria, de inovação, e que vai te oferecer imensas oportunidades de desenvolvimento, eu tenho dificuldade para pensar em outro lugar melhor para estar do que na AstraZeneca nesse momento, com todo o viés que eu tenho nessa fala. Mas, de fato, eu acredito muito nisso. Muito legal. Acho que na tua fala toda da AstraZeneca deixa claro o orgulho que você sente de estar lá, né? Isso é muito bacana de ver.
transborda, né? O orgulho, isso é muito legal. Parabéns aí pelo teu trabalho, viu? Muito bacana. Obrigado. De fato é um orgulho, é uma satisfação, tem sido uma jornada fantástica, então eu sou um privilegiado e tenho plena consciência dos meus privilégios, de ter entrado na AstraZeneca, de ter feito movimentos globais, então tive a oportunidade na AstraZeneca de morar em 3 países diferentes, de seguir na minha carreira de desenvolvendo, me tirando da zona de conforto, e aí vem muito do protagonismo individual também, do querer se colocar na posição e a AstraZeneca sempre removeu essas barreiras para que eu pudesse explorar meu potencial e me desenvolver nessa questão, até chegar, obviamente, desde novembro de 23, na posição de liderança de recursos humanos no Brasil. Mais uma vez, é uma posição de privilégio, que eu tenho plena consciência dela, mas que também eu tento devolver um pouquinho disso para a organização, para o mercado, para o setor, para a sociedade de uma maneira geral, em práticas que eventualmente vão não só transformar a AstraZeneca, fazer da AstraZeneca um lugar melhor, mas também vão contribuir com a evolução da sociedade de uma maneira positiva e construtiva. Gustavo, antes de encerrar, eu queria que você me desse aqui dica de um livro que transformou o teu olhar de gestão de pessoas aí para nossa audiência aí, e eu também já vou anotar aqui já. Olha, eu vou te falar um livro que está permeando a minha vida agora nos últimos 3, 4 meses, que virou meu livro de cabeceira, não no sentido de estar lá porque eu tô lendo, acabando de ler ele, mas que eu leio alguma coisa dele todo dia repetidamente, assim. Eu tenho me imergido muito numa jornada de liderança, de entender práticas, metodologias de desenvolvimento, de humanização de liderança, e é um tema que eu tenho estudado bastante. Então, tem um livro que é do CEO da Korn Ferry, que chama Carey Burson. O sobrenome talvez eu esteja pronunciando errado, ou esperem que seja errado, mas é o CEO da Korn Ferry, chama Love, Hope and Leadership. Ele tem uma habilidade de escrita muito incrível, trazendo uma humanização do papel do líder e, de fato, o propósito do porquê existir liderança, que é muito legal. E ele fala de liderança através de amor e através de esperança. E é um livro que tem me tocado bastante. Ele é um livro até de decoração, bonito, porque ele tem capa dura, ele é muito fotográfico e ele parece um livro de contos. Que ele escreve com base na experiência rica dele de longo da carreira, com storytelling muito gostoso e muito leve. Um livro que de verdade, você senta em meia hora você lê, porque ele tem muita fotografia, mas com um poder de reflexão, para mim, que foi bem legal. Então é o mais recente, Love, Hope and Leadership. Amor, esperança e liderança. Muito bom. Aí, ó, tá aí a dica aí, eu já anotei aqui, vou aproveitar. Antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez você, a AstraZeneca, parabenizar pelo grande case e pela tua história de sucesso dentro da empresa, que vem mais 20 anos lá, né, no ranking, e queria premiar você aqui na tua participação, para você levar para casa aí mais um reconhecimento. Leia a frase que tá aí, que eu acho que ela é sempre muito interessante. Legal. Antes de ler a frase, obrigado mais uma vez, Carlos. É um privilégio estar aqui, Ana, também, para trocar esse papo, bater esse papo, trocar essas informações. Enfim, é um bate-bola mesmo, sem nada formal. Então, espero que tenha contribuído de alguma forma com alguma ideia, e continua aberto ao público de uma maneira geral, se quiser entrar em contato e conversar. Conheça a AstraZeneca, venha para a AstraZeneca, e aqui tá Melhores Cast, sua empresa está entre as melhores. Então, acho que mais uma vez é uma posição de privilégio fazer parte dessa empresa, de poder crescer nessa empresa, me desenvolver nessa empresa e ter tantas oportunidades de transformar a vida de tantos pacientes, de transformar a sociedade como a gente tem na AstraZeneca. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar com vocês. O prazer foi nosso aqui. Deixa o teu LinkedIn aí, teus contatos, para quem quiser trabalhar na AstraZeneca, como é que faz? Então, na AstraZeneca você pode, LinkedIn, Gustavo Abreu, fiquem à vontade para conectar, para trocar ideia, estou sempre aberto a participar de fóruns e, enfim, e criar um ambiente onde a gente possa dar as mãos, se juntar, aprender e se desenvolver junto. Obrigado mais uma vez. Ana, de novo, obrigado pela tua participação. Deixa aqui teus contatos aí para quem quiser te seguir, encontrar o teu conteúdo, você é fantástica também. Todos aqui nessa mesa, impressionante, fantásticos. Eu aprendi muito no dia de hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre liderança e performance, mas mantendo a saúde mental e sem deixar corpos no caminho, me sigam nas minhas redes sociais, Ana Cineviva, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Obrigado. E você não se esquece de se inscrever aqui, ajuda aqui, compartilha, dá aquele like, porque a hora que você dá esse like, o YouTube entende o quão relevante é. E olha, as informações que você teve aqui, tenho certeza que vai ajudar você a liderar na tua empresa e você, CEO de empresa, a olhar um pouco mais pro lado da performance humana dentro do negócio. E até a próxima. Muito bom. Muito Obrigado. bom. Putz, fantástico.